Eu gostaria, então, hoje de dar continuidade àquilo que foi objeto do último seminário, onde eu me dediquei bastante a mostrar, a partir do texto de Freud, atos obsessivos e práticas religiosas, o lugar que a neurose obsessiva encontra no texto freudiano de inteira ligação com a religião. É esse ponto também que nós vamos encontrar no texto A Ciência e a Verdade, onde Lacan começa abordando a religião na sua relação estreita com a neurose obsessiva. Lembrando que, seja quando Lacan está falando sobre religião, seja quando Freud está se referindo a ela, os dois, o ponto de mira deles é o cristianismo. Por isso eu resolvi retomar por uma outra direção, introduzindo novos textos, porque, afinal de contas, nós vamos ser levados no decorrer desse seminário, particularmente no que se refere à constituição do fantasma, a ter que discernir de que forma há uma diferença da concepção de constituição do fantasma em Freud e em Lacan. Não são as mesmas construções, os mesmos referenciais e tampouco as mesmas consequências que se apreende disso para a prática clínica. É tão mais decisiva essa observação, quanto mais nós podemos reconhecer que uma das definições príncipes do Lacan participa exatamente da presença do fantasma nela em relação ao final da análise, quando ele menciona que há uma questão de travessia do plano das identificações ou travessia do fantasma. Uma das noções que ficou bastante emblemática no ensinamento lacaniano a ser interrogado, mas não haveria possibilidade de chegar a esse ponto de precisão caso nós nos valêssemos somente da orientação freudiana. Entretanto, também não tem possibilidade aqui de começar a dar um seminário onde eu parto de Freud e depois dar toda uma elaboração sobre um fantasma no Lacan, porque isso me levaria anos. Então eu estou afunilando a estratégia, daí esses momentos de comentário de texto que vão servir de fundamento para o acompanhamento dessas elaborações que virão em seguida após o comentário desses textos. Eu vou partir de uma questão bem elementar hoje, tendo em vista o que eu apresentei no primeiro encontro do seminário, quando eu afirmei que, no nosso momento, de forma a não se valer de todo esse vocabulário que vem da psiquiatria, é preciso ter o esclarecimento sobre alguns pontos que são norteadores da nossa prática. Por exemplo, em primeiro lugar, o que significa neurose na psicanálise e, depois disso, o que significa neurose obsessiva? Quando eu estou partindo hoje para responder essas questões, entendam que o meu ponto de orientação, o meu caminho, é primeiramente o texto freudiano. Porque eu estou tendo um certo cuidado de não superpor esses dois autores, como é bastante comum, exatamente porque daqui a pouco vai haver uma separação. Então eu estou indicando os textos para que vocês sintam como é que isso surge na descoberta da psicanálise. Hoje, por exemplo, quando eu for dar agora a resposta em relação ao que significa neurose, eu já estou partindo que essa resposta só é possível a partir de uma teoria do complexo de Édipo. Então eu não vou me deter a explicitar aqui com vocês o que é o complexo de Édipo para depois responder essa pergunta.
Mas responder essa pergunta tendo como pano de fundo o esclarecimento que vocês têm em relação a esse tipo de fundamento em Freud. Existem dois eixos de articulação para responder, que por sua vez os dois estão ligados, para responder essa primeira pergunta, o que significa neurose. Significa afirmar que a neurose tem uma causa e ela tem um momento que Freud nomeia como desencadeamento. Termo tão mais importante quando, na tradição lacaniana, que virá depois de 1957, vai ser palavra corriqueira no meio analítico, falar de desencadeamento para a psicose. Mas Freud, já em 1913, fala em desencadeamento para a neurose. Esse desencadeamento, ele significa que num determinado momento o sujeito é causado por, ele pode ser causado por 3 elementos que desencadeiam a neurose. A primeira causa, a frustração. A segunda causa, a fixação. E a terceira causa, a inibição no desenvolvimento. Esses três elementos causadores do desencadeamento de uma neurose se encontram listados no texto de Freud, que tem como título Tipos de desencadeamento da neurose. Texto de 1912. É nesse mesmo texto que, estendendo esse raciocínio, que ainda eu vou voltar sobre ele, que Freud também vai afirmar, em consonância a essas afirmações, que a neurose é um conflito entre o ego e a libido sexual. Vocês sabem que nessa primeira causa que Freud indica para definir uma neurose, a frustração, nós temos aí um termo bastante problemático que custou a Lacan algumas páginas e algumas horas de seminário para tratar dela. Porque a frustração não se restringe à supressão, à eliminação ou desaparecimento de um objeto da realidade. A frustração tampouco implica a redução ou a falta de encontro com algum tipo de satisfação que era esperada. Não, a satisfação é engendrada pelo desejo da mãe. E a frustração é engendrada pelo desejo da mãe na medida em que o desejo dela vem marcado pelo nome do pai. Ou seja, a frustração é um efeito da mãe ser marcada pela castração, permitindo que o seu filho não ocupe o lugar e nem a função de um objeto de satisfação única para ela, e é isso que vai conferir à criança a possibilidade de realizar significação fálica, ou seja, de promover algum tipo de significação em relação ao desejo da mãe investido sobre a criança. Então, notem que a frustração aí não tem nada a ver em relação ao que uma certa psicologia banalizou em relação ao sujeito não ter recebido aquilo que ele tanto demandava. Não, a frustração está colocada, marcada no desejo da mãe. Temos um outro termo problemático que Freud confere, que também foi um termo
bastante trabalhado pelo Lacan no Seminário 2, que é o termo fixação na obra freudiana. Praticamente, Freud define nesse momento, e ele vai permanecer assim na obra, porque fixação aparece nesse momento tanto quanto no futuro de uma ilusão, vocês vão encontrar esse mesmo conceito. E ele conserva as características conceituais. A fixação também não deve ser assimilada à nossa apreensão habitual, no sentido de que o sujeito se fixa, se agarra num objeto. Não, antes ainda, a fixação é uma experiência comum, ou seja, já esperada em relação à sexualidade humana. Por quê? Porque não há uma vetorização no sentido ideal de uma conquista da plenitude sexual. Existem acidentes, existem movimentos em que o sujeito não necessariamente avança da forma como é esperado em relação à satisfação sexual. Então, em primeiro lugar, a fixação implica a própria complexidade da noção da sexualidade em psicanálise. Mas a fixação para Freud tem a ver com o sujeito evitar uma relação com a realidade, relação essa em que ele seria obrigado ou exigido de ter que abrir mão de uma satisfação que ele reserva intimamente para ele mesmo. Digamos que um dos exemplos emblemáticos da fixação tem a ver com a masturbação. Isso no texto freudiano aparece em vários momentos. Então, essa satisfação mais íntima, mais reservada que o sujeito guarda pela prática masturbatória, o que no pensamento do Freud teria a ver enquanto evitação da realidade? Isso teria a ver no sentido dele retardar, recusar, evitar a aproximação com o outro sexo. E o envolvimento que é considerado necessário para que uma satisfação se realize no encontro com esse mesmo sexo. A inibição do desenvolvimento, que Freud também confere como sendo a terceira causa da neurose, ela também coloca em exercício essa condição em que o sujeito, para Freud, e aí é notável que ele tenha antecipado em muitos anos o que viria depois no desenvolvimento do Lacan, ele considera que a inibição do desenvolvimento tem a ver com uma certa falta de estimulação que o sujeito recebeu para poder avançar nas suas realizações sexuais. Então, o que está em jogo na inibição do desenvolvimento? O que está em jogo na inibição do desenvolvimento é essa condição em que o desejo do sujeito se encontra diretamente assimilado numa dialética em que o outro se encontra implicado para que esse desejo tenha mais ou menos consequência. Então, quando ele considera que a inibição do desenvolvimento é um fator que depende do meio ambiente, daqueles que estiveram juntos ao sujeito, ele está afirmando que a sexualidade não vai sozinha. Ela depende dessas estimulações, ela depende desses investimentos. E ele confere, então, a possibilidade de que o sujeito tenha uma condição menos avançada, tanto quanto o meio à sua volta é refratário a que esse sujeito assuma uma posição diante do desejo. Bem, eu disse, isso
Estritamente Freud, e agora, como eu estou insistindo o tempo todo, que para contemplar a temática desse seminário, que coloca em exercício a dimensão da voz, nós temos que articular diferentes níveis. Eu não posso articular a voz sem a relação com o outro. Eu não posso articular a voz sem a relação com a causa do desejo. Hoje vocês vão notar que eu não posso articular a voz na neurose obsessiva sem a relação com o supereu. Eu não posso articular a voz sem a relação com o olhar na constituição do fantasma. Então, é preciso caminhar em direções que contemplem o tempo todo essas diferentes necessidades que o tema exige de cada um de nós. Em Freud, o segundo eixo de articulação para definir uma neurose, é de um texto que eu já me referi aqui, é a dimensão do fantasma. Ele coloca o fantasma, ele chega a afirmar. Os fantasmas, as fantasias, como ele chama, mas nós vamos ler isso como fantasma, porque a fantasia a qual ele se refere no texto de 1912, Fantasias Histéricas e sua relação com a bissexualidade, é o fantasma imaginário. Por quê? Porque Freud vai chegar a afirmar nesse texto que as fantasias foram primeiramente conscientes. Então, é a partir do ego do sujeito que ele articula a problemática da fantasia na histeria. E ele afirma: os fantasmas são a causação dos sintomas. Outra afirmação: eles não só são a causação, quanto são também os precursores dos sintomas. Outra afirmação de Freud: o fantasma, ele trabalha a favor da satisfação de desejos originários. No sentido freudiano, ele trabalha na direção de realizar imaginariamente desejos incestuosos. Mas há aqui um ponto nesse texto que é da maior importância para nós também depois, quando viemos a observar como é que se dá a entrada do fantasma na clínica psicanalítica. Nós estamos bastante tomados por essa ideia de que o fantasma entra na constituição do fantasma, na constituição do sintoma, e que o fantasma se apresenta ao final da experiência analítica como termo a ser atravessado. Mas é exatamente porque nós estamos tomados demais por essa ideia que nós precisamos desconstruí-la, porque nós deixamos de perceber como é que o fantasma entra na prática psicanalítica, no dia a dia das sessões. Por isso mesmo eu recomendei a leitura para vocês desse livro, que ainda existem exemplares à venda, O Fantasma na Clínica Psicanalítica. Porque aqui nesse texto, Freud vai afirmar que o trabalho em relação ao fantasma é da mesma ordem que o trabalho em relação ao sonho. Então ele aproxima fantasma e sonho através do tipo de trabalho. E como é que ele faz essa relação? Ele diz que é preciso partir daquilo que está em evidência, que é o sintoma, para atingir aquilo que se encontra fora da vista, que é o fantasma. Isso é o mesmo procedimento da interpretação dos sonhos, partir do que está em evidência, que é o conteúdo manifesto, e ir em direção ao que se mantém escondido, que é o conteúdo latente.
Isso é tão decisivo no texto freudiano que ele chega a definir nesse texto o método analítico como um método que procura partir dos sintomas visíveis aos fantasmas inconscientes ocultos. A psicanálise ele define como sendo assim, partindo do sintoma e indo em direção ao fantasma. Ou seja, Freud considera então que não há possibilidade de êxito no trabalho analítico caso não se vá na direção de explicitar como é que se dá essa relação entre fantasma e sintoma, e mais do que isso, a necessidade de desfazer esse nó que é causador dos sintomas, que encontra no texto dele o nome de fantasma. Bem, isso para que nós possamos já ficar alertados que a questão do fantasma, com a qual nós vamos nos haver em termos do fantasma presente no neurótico obsessivo, que se o fantasma tem essa condição de determinação em relação à produção de sintoma, e se ele é esse nó ao qual o sujeito está amarrado com o objetivo de conquistar algumas satisfações íntimas, inteiramente reservadas a ele, satisfações essas das quais ele não quer abrir mão, ele pode padecer disso, mas ele não abre mão disso, mesmo tendo sido num primeiro momento consciente, num segundo momento inconsciente. A interpretação, notem que pelo texto freudiano já se percebe que a interpretação não toca o fantasma, a interpretação toca o sintoma. Porque o que Freud está dizendo é que isso está inconsciente, está num nível de determinação que nós não temos acesso na nossa prática. Mas se isso causa o sintoma, e o sintoma é exatamente aquilo que leva o sujeito a nos procurar, isso está presente ali. Isso tem a ver com uma certa posição que ele procura manter de maneira a sustentar a ilusão ou imaginariamente a concepção de que aquilo que ele procura obter gozo de fato vai ser encontrado. Bem, é necessário ter essa ideia porque isso é bastante esclarecedor em termos de intervenção da prática analítica. Por quê? Porque tem determinadas posições às quais o sujeito está fixado. Essas posições às quais o sujeito está fixado, elas implicam, quando o sujeito se vale da cadeia significante, ou seja, quando ele se dirige a nós, vão ter alguns significantes que tenderão a ser emblemáticos. Eles serão emblemáticos em que sentido? Eles serão emblemáticos porque eles são a voz daquilo que os orienta na fala pela determinação do fantasma. Então, mediante a força do fantasma, são determinados significantes que vão ser escolhidos para que ele fale dele sim e outros não. Por isso que quando nós afirmamos de associação livre, é sempre uma associação livre entre aspas. Qual é a vetorização do discurso? A vetorização do discurso é aquela que vem orientada pela direção promovida pelo fantasma. E a direção que é promovida pelo fantasma é a direção que, para esse sujeito, nesse tipo clínico em particular, mantém para ele a ideia
a concepção, a ilusão, a crença de que aquilo que ele quer realizar de forma plena, em algum momento vai ser conquistado. Só que isso o sujeito não sabe. Ele é levado, ele é conduzido por isso. Ele vai começar a se dar conta disso de que maneira? Quando ele, procurando um analista, ele nota que tem algumas coisas que são mostradas para ele, em que ele nota que tem algo que se repete nas ações dele. E esse algo que se repete tem a ver, inclusive, determina, inclusive, uma certa maneira dele se expressar, dele dirigir sua fala para o analista, dele compartilhar a sua relação com seus próximos. E que existe nessa fala dele alguns significantes que são emblemáticos e que, quando ele começa a se dar conta, pela análise, que esses significantes dizem exatamente dessa posição que se repete nele, a utilização desses significantes, a presença desses significantes no discurso, começa a produzir um certo mal-estar. Isso é uma conquista da análise. Uma conquista da análise por quê? Porque através do outro, ao qual lugar o analista ocupa, o sujeito começa a se dar conta que tem alguma coisa, não somente alguma coisa que age nele que ele desconhece, mas muito mais do que isso, que age nele e que ele insiste para que se mantenha agindo. Daí que em muitos momentos, quando ele se dá conta que ele está falando daquela mesma questão outra vez, ele começa a ser tomado por um certo sentimento de vergonha, de inibição. Mas isso, eu volto a insistir, é uma conquista da análise. Porque o sujeito começa a se dar conta dessa posição que é responsável pela produção dos seus sofrimentos sintomáticos. E a partir daí que ele começa a construir, então, um significado para isso que determina tanto os seus sofrimentos quanto as suas ações. Só que o fato de Jacques Lacan ter podido escrever as ditas fórmulas do fantasma no Seminário da Transferência ajudou e dificultou. Ajudou em que sentido? No sentido de que, de fato, se pode matemizar uma posição do sujeito. Tem ali alguma coisa que é emblemático a título da neurose obsessiva, a título da histeria. Existe uma posição que o sujeito, de verdade, ele repete. E que tem a ver, por exemplo, em relação à neurose obsessiva, com algumas produções insistentes de objetos dirigidos ao outro. Mas dificultou também por quê? Porque é como se isso se aplicasse assim a bel prazer para todo obsessivo. Lacan diz alguma coisa muito interessante no texto Ciência em Verdade. Ele diz: pode acontecer de um obsessivo não reconhecer a problemática obsessiva de outro obsessivo. Por quê? Dentro do conjunto de questões presentes em uma neurose, elas são tão diferentes nas suas manifestações, que não adianta você saber que o sujeito está fixado numa posição onde ele se faz de produtor de falo imaginário para o outro, ou seja, sempre na prontidão de dar objetos que supostamente vão satisfazer aquilo que ele confunde como sendo o desejo do outro. Não adianta você se valer desse tipo de construção e acreditar que isso vai produzir necessariamente algum tipo de intervenção consequente. Porque pode ser que a questão desse sujeito, pode ser que não seja um obsessivo. E se for um obsessivo que não presenteia, que não dá muito, mas que só retém? E se for um obsessivo tomado pela avareza, ou só pelas preocupações?
Então, existem diferentes modalidades de realizar a leitura do fantasma para poder indicar por onde se deve entrar em relação a algum tipo de intervenção mais consequente. Mas, para isso, nós precisamos entender como é que se constrói essa estrutura da relação do fantasma com o sintoma. Por isso que eu estou sendo tão didático hoje aqui com vocês. Então, vamos passar agora em relação ao que significa neurose obsessiva a partir do texto freudiano. Primeira coisa é que Freud, já mencionei isso nos 2 últimos seminários, Freud elenca 2 mecanismos como emblemáticos da neurose obsessiva. Um recalque, e observem, com êxito parcial, isso é para se perguntar por que Freud colocou essa observação, êxito parcial, já que todo recalque não tem um êxito completo, mas por que ele fez questão de colocar isso aí? E o deslocamento, aquilo que é mais, a ideia que é mais importante, que é mais demonstrativa da questão do sujeito, vir expressa por aquilo que é da menor importância. Consequentemente, vocês podem notar, através desses 2 mecanismos, que o obsessivo seria um sujeito que tenderia a minimizar o seu mal-estar. Minimizar a potência da sua dificuldade. E se ele é alguém que segue essa tendência de minimizar a potência da própria dificuldade em função de um mecanismo que o habita, favorecendo-o nessa direção, isso significa também que há uma certa condição refratária do sujeito obsessivo para consentir que a intervenção do analista tem algum tipo de consequência mais significativa para o problema dele. Isso significa que, em se tratando do neurótico obsessivo, há sempre uma tendência para acreditar que aquilo que vem do analista não é lá essas coisas todas. Por quê? Porque na medida que ele rebaixa o lugar do outro, que ele também reduz a possibilidade de ter que se confrontar com esse mal-estar próprio ao sintoma dele. Só que isso o sujeito não faz porque ele é alguém que desqualifica o analista por profissão. Não, isso faz parte do sintoma dele. E se isso faz parte do sintoma dele, não adianta só constatar isso. É preciso encontrar meios de ação que permitam fazer constar para esse sujeito a questão que é a dele, sem que ele tenha a possibilidade de realizar esse rebaixamento da potência da palavra que vem do outro. Eu já falei em mais de uma ocasião que, pelo menos a partir da minha experiência, as chamadas entrevistas iniciais com o neurótico obsessivo definem o futuro da análise. E tem a ver com esse ponto, em que ou o analista faz entrar alguma coisa de consequente e o sujeito se vê tomado por aquilo, ou aquilo não entra. Mas o que significa fazer entrar alguma coisa de consequente? Se nós estamos diante de um sujeito que rebaixa a potência do sofrimento, então, isso que é o consequente de fazer constar para o sujeito, não pode ser uma explicação.
Não pode ser uma interpretação que pretenda mostrar para ele a gravidade e a importância de que ele tenha buscado uma análise. Não. Precisa ser uma intervenção exatamente se valendo dos significantes que vêm dele e que marcam de uma forma tão mais decisiva a posição dele, quanto menos ele tem possibilidade, ao mesmo tempo, de denegar. E, por outro lado, esse significante que vem promove nele associações produtivas em relação às elaborações que ele retira daí para o cotidiano da vida dele. Vejam, eu estou entrando num ponto com vocês que é uma forma de dar tratamento a isso que eu anunciei aqui no primeiro seminário, que é a complexidade da abordagem desse tema da neurose obsessiva. Por quê? Porque isso significa que o analista tenha que ter se desvencilhado, ter ultrapassado, ter que ter elaborado, tratado na sua própria análise a sua impulsividade em relação aos convites à rivalidade. Porque se o analista é chegado a responder com potência, ao invés de rigor, ele fracassa com o obsessivo. Agora, só que para responder com rigor e não com demonstração de potência, não pode ser alguma coisa que se admita como possível em função de algo que não tenha sido metabolizado na análise do analista. Por quê? Porque é um tipo de sintoma que chama imediatamente para o rebaixamento da função. Consequentemente, nós precisamos estar minimamente advertidos para essa necessidade que se impõe no tratamento do obsessivo, de terem intervenções que se apresentem no seu caráter conclusivo, no sentido que não somente aquilo não está em questão para ser discutido, é aquilo. E o sujeito se vira. E o sujeito haverá de se virar tanto mais quanto menos ele sentir que isso que foi dito para ele de forma conclusiva, ou seja, sem ficar negociando se aceita ou se não aceita, inclusive envolvendo aí a combinação do valor de pagamento, o sujeito haverá de assimilar isso tanto mais quanto menos ele sentir que o analista tem alguma vontade de poder sobre ele. Porque se tem vontade de poder sobre ele e quer mostrar para ele que vai convencê-lo de que ele precisa se dar conta de algumas coisas, mas eu estou dizendo para vocês, desde Freud, a questão é, se o sujeito desloca, a consequência que se retira disso é um sujeito que sofre, mas ao mesmo tempo, quando ele encontrar uma alternativa para não sofrer, ele arruma uma saída pela lateral. Ele rebaixa a potência do mal-estar. Estão acompanhando o raciocínio? A potência que eu estou falando aí é no sentido de fazer constar uma palavra que recubra o sujeito, que diga dele por inteiro, que tenha um valor de autoridade, que seja uma palavra de autoridade como mestre. Enquanto que o rigor é alguma palavra que vem com potência, mas de uma autoridade que é simbólica. Por quê? Porque foi retirada da boca do sujeito. Foi retirada da boca do sujeito. Esse retirado da boca pode ser do relato do sujeito, pode ser do discurso do sujeito, tanto quanto de alguma situação que já se apresentou pelo sujeito, reconhecida por ele como verdadeira e que ele não tenha como negar. Tudo isso são estratégias, melhor dizendo, são táticas, seguindo a orientação lacaniana, são táticas que precisam ser consideradas, porque, caso não se considere a ação desses mecanismos,
tende-se a se perder na clínica com sujeito obsessivo numa espécie de bate-papo ou de explicação ou de tentativa de convencimento ou tentativa de sensibilização infinitas. A análise vai para a sua deriva infinita. Mas ela não vai para a sua deriva infinita por acaso. Ela vai para a sua deriva infinita exatamente porque faltou a possibilidade de se colocar de uma forma que leve em consideração essas questões presentes no padecimento do sujeito obsessivo. Então, entendam, o fato do sujeito sofrer não significa que ele esteja suscetível a receber de vocês uma palavra que possa permitir a ele se desvencilhar ou se desembaraçar desse sofrimento. Poderá sim, desde que algumas condições sejam cumpridas, que são essas que eu estou começando a apresentar. Eu havia dito também, além desses dois mecanismos indicados por Freud, esse recalque com êxito parcial e o deslocamento, já passando para o texto da ciência e da verdade, Lacan vai dizer que o que está em jogo na neurose obsessiva e que liga a neurose obsessiva com a religião pela mesma estrutura é a denegação da verdade. Mas como entender isso no plano religioso e no plano da metapsicologia da neurose obsessiva? Por exemplo, eu sempre estou atento a algumas manifestações que aparecem no meu caminho por essa vida dos temas que eu estou trabalhando com vocês. E eu estou trabalhando com vocês essa relação da neurose obsessiva com a religião. Muito bem, estávamos fazendo uma caminhada, eu e Cristina, quando eu olho para de trás de um carro e vejo fixado um plástico onde se encontrava escrito: palavras da Bíblia. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Estamos no universo típico da neurose obsessiva. Por que nós estamos no universo típico da neurose obsessiva, além do que eu comecei apresentando a vocês? Porque essa denegação da verdade, que é comum à estrutura clínica do obsessivo e à estrutura da religião, Lacan condiciona 2 pontos, além dos 2 mecanismos indicados por Freud, ele condiciona 2 pontos para acabar a ligação começada por Freud: denegação da verdade e um sofrimento que é sinônimo do sacrifício. Quando Lacan afirma que a denegação da verdade é o que há de comum entre a neurose obsessiva e a religião, eu já li essa passagem no seminário passado, no texto Ciência e Verdade, porque Lacan diz, bom, é quando o sujeito entrega a causa, ou seja, a sua verdade, aquilo que poderia causá-lo enquanto desejo, ele entrega para Deus. Isso faz o religioso e faz o neurótico obsessivo, colocando no lugar de Deus um outro numa condição onipotente. Eu faço isso porque fulano ou fulana ou a situação exigem. Ou seja,
Não, eu não tenho nada a ver com isso. Denegação da verdade. Por atribuição da causa ao outro. É o que faz com que nós temos aí a segunda condição indicada pelo Lacan como comum à neurose obsessiva e à religião, na medida em que o sujeito delega a causa da verdade enquanto causa do desejo a Deus, o que ele realiza? Ele tem que realizar um voto de sacrifício, aquilo que Freud nomeia como sendo os impulsos instintuais ou os impulsos pulsionais mais íntimos. Então, ele não pode se haver com nada que tenha relação com a sua sexualidade no seu sentido mais autêntico. Ele passa a tratar os seus desejos mais íntimos em função de uma regulação que ele atribui ao outro, se entregando incondicionalmente a esse outro que ele coloca num lugar de mestria. Consequentemente, uma das fantasias típicas do neurótico obsessivo é o quê? São as fantasias de morte em relação ao outro, que tem um valor decisivo para ele. Então, ele está sempre esperando pela morte do Senhor como condição de conquista da sua liberdade. Não por acaso é um sujeito povoado por fantasias de morte. O que faz com que, clinicamente, vocês já encontrem uma primeira orientação sensível nessa condição de delegação da causa a um outro. Por quê? E se o efeito disso, para o neurótico obsessivo, quando essa questão atinge o seu clímax, e exatamente quando atinge o clímax que o sujeito vem nos procurar, porque ele está muito tomado demais pelas limitações que as diferentes concessões que ele fez para o outro agora promovem nele. Então, vocês podem considerar o seguinte, que um dado clínico fundamental, um obsessivo, quando ele começar a trazer fantasias de morte, andei pensando em morte, andei pensando em suicídio, minha vida não faz mais sentido, isso não tem absolutamente nenhuma relação com o sujeito querer se matar. Mas sim, isso é a condição emblemática de uma alienação de tal magnitude em relação ao outro, que a única alternativa que ele encontra como possível para se desvencilhar dessa mesma limitação é acabando com a própria vida ou acabando com a vida do outro. Nenhuma dessas fantasias é promovida com o objetivo de dar cabo da própria vida. Aí vocês poderão dizer, bom, isso tudo bem, enquanto o sujeito não se mata, né? Porque depois que ele se mata, isso que você está falando é uma grande besteira. Bom, mas se eu estou falando isso é exatamente para que vocês evitem que esse momento chegue, né? Para que vocês possam começar a tratar da questão e não ficarem apavorados de que, ah, não, então toma aqui o telefone do psiquiatra, meu amigo, vai lá, toma uma medicação. Aí se encontram esses deslizes na clínica com o obsessivo que inviabilizam a análise. Porque se o sujeito encontra em vocês esse tipo de respaldo, por que diabos ele vai se desvencilhar desse outro que ele colocou nesse lugar decisivo? Não, ele agora com a medicação vai poder ficar mais confortável nesse lugar, sem precisar sequer de relacionar isso com um tipo de concessão que ele faz para o outro. Isso é tão mais comum na clínica do obsessivo que
exatamente por causa disso mesmo, exatamente também por causa dessas ligações tão deformadas que existem da psiquiatria com a psicanálise hoje, na clínica psicanalítica, que quando o sujeito sofre muito, parece que nós temos que tomar de imediato algum tipo de atitude. Então, é como se já no meio analítico constasse uma tendência dominante, no meu entender, tendência essa que ela se expressa sob essa condição. Não sofra muito, vamos logo tomar uma medicação. Não, mas se for para isso que serve a clínica analítica, para que vai se empenhar em algum tipo de elaboração? Ou vocês pensam que foi por acaso que surgiu um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo se isso não tivesse diretamente atrelado ao fracasso da psicanálise no tratamento desses sujeitos? Me digam quem hoje em dia iria tratar um homem dos ratos sem medicação? É uma questão elementar, né? Mas Freud tratou. Freud tratou e teve êxito. E é fundamental que em alguns momentos onde o sofrimento é muito elevado, que o sujeito se mantenha sem medicação, exatamente porque aí, quando o sintoma está em mais evidência, que tanto a intervenção do analista quanto o empenho do sujeito podem ser mais consequentes em relação à dissolução dele. Isso é um tanto quanto difícil de poder ser considerado hoje em dia devido a essa assimilação excessiva e deformada que existe da psiquiatria pela psicanálise. Bem, se eu estou insistindo nesse ponto, é porque é preciso notar também que essa não é somente, eu trouxe para ilustrar para vocês um artigo que eu também gostaria que vocês lessem para poder contemplar as elaborações, as limitações, os avanços nesse livro que se chama Obsessiva Neurose, publicado pela editora Escuta, organizado pelo Manuel Berlink. Nesse livro existe um artigo que se chama Pensando a Neurose Obsessiva a partir de atos obsessivos e práticas religiosas de Freud. O autor é Sérgio de Gouveia Franco, psicanalista, membro do SEDES. Um artigo bastante rigoroso, que ele identifica, não por acaso, nesse texto que nós estamos trabalhando, consoante a ciência e a verdade, ele identifica também a importância da religião para articular sobre a neurose obsessiva. Só que ele nos diz o seguinte, ele vai dizer que o que temos em atos obsessivos e práticas religiosas é um encontro de duas linhas de pensamento em Freud. Os trabalhos sobre religião e os trabalhos sobre neurose obsessiva. O que eu estou procurando mostrar para vocês é que não são os trabalhos sobre religião, os trabalhos sobre neurose obsessiva. A neurose obsessiva é a religião. Freud afirmou isso com todas as letras exatamente nesse texto, quando ele disse que a neurose obsessiva é a religião particular do sujeito. Questão que eu também insisti aqui, que é abordada pelo autor. Ele afirma: a neurose obsessiva não pode ser identificada ou reduzida aos traços obsessivos. Não é porque um sujeito tem necessidade de verificar a porta todo dia que sai de casa, ou lava a mão, ou toma não sei quantos banhos por dia,
que isso é indicativo de neurose obsessiva. Por quê? Porque existem rituais também na histeria. Isso não é restrito à neurose obsessiva. Só que a maneira de articular a presença desses rituais é outra. E uma delas não é para deixar escapar que o enlace amoroso produz uma modificação da expressão do sintoma histérico. Então, se a histérica se encontra envolvida com um homem de sintomatologia obsessiva muito grave, ela progressivamente vai tendendo a desenvolver também algumas características obsessivas. Mas não somente isso se coloca. Eu cheguei a listar como um dos temas a ser abordado nesse seminário um padecimento muito comum das mulheres e que é típico do obsessivo, que é a retenção dos esfíncteres, principalmente quando viajam. E principalmente quando vão para lugares aonde não tem pessoas com quem elas convivem no cotidiano. Não é muito difícil de pensar que, se a histérica se organiza e baliza a sua presença no mundo através do desejo do outro, quando isso se modifica, seja por condições geográficas, seja pela presença de novos componentes no meio ambiente, são esperados que algumas modificações do funcionamento clínico dela, do seu aparelho digestivo, do seu aparelho intestinal, também sofra modificações, dependendo do nível de potência da histeria. E aqui temos, eu insisto sobre a importância da leitura desse texto para poder cotejar e, ao mesmo tempo, assimilar um determinado tipo de questão que é bastante comum de ser encontrada quando da elaboração sobre neurose obsessiva e que se encontra aqui ao final desse texto e que é cativante exatamente porque ela é signo de uma promessa de libertação. O autor chega à conclusão, por exemplo, se valendo da psicanálise inglesa, lembrando Winnicott, num texto dele que se chama O Gesto Espontâneo, ele vai dizer que são os gestos espontâneos que apontam para uma vida menos obsessiva, menos compulsiva, mais livre e mais confiante, uma forma de viver que se aproxima da brincadeira. E ele coloca isso exatamente como uma possibilidade que se apresentaria em termos de conquista, de benefício da clínica psicanalítica para o obsessivo. Ou seja, realizar uma substituição dos atos compulsivos por gestos espontâneos. Eu gostaria de dizer para vocês que esse é um caminho inteiramente equivocado. Ele é um caminho inteiramente equivocado por quê? Porque ele parte do princípio de que a espontaneidade ela é sinal, ela é signo de algum tipo de melhora do sujeito. Ninguém está privado de ser muito espontâneo no pior momento da sua vida. Absolutamente. Até porque nós não somos tomados necessariamente por inteiro através de um afeto. Mas mais do que isso, o que interessa, e é importante que o autor tenha indicado essa direção, porque ele indica com precisão a partir das elaborações de Freud, mas introduzindo aí um outro tipo de escola, essa direção é problemática, eu até chego a afirmar que ela é nefasta, porque ela tende a levar o obsessivo, a conduzir a clínica do obsessivo no sentido de
levar o sujeito a desinflar os seus pensamentos. Ou seja, fazer com que ele desista de ficar pensando tanto, que ele desista de ficar raciocinando tanto, que ele não dê tanta atenção como ele dá, que ele possa deixar a vida fluir mais à vontade. Mas ele não conquista absolutamente nada em termos da neurose dessa forma. Ele consente nisso, porque ele sabe que esse tipo de proposta, esse tipo de intervenção não deixa de guardar uma verdade, no sentido de que se ele pensasse menos, se ele não encanasse tanto, ele de fato não sofreria tanto. Mas acontece que isso que leva o sujeito a pensar o tempo todo, a se deter em fazer análises minuciosas que não levam a lugar nenhum, não tem a ver com nenhuma intenção voluntária dele. Isso não tem a ver com nada que ele possa comandar. Ele pode consentir nisso que vocês dizem. E até diminuir de vez em quando a insistência dele em relação a algum tipo de repetição sintomática, se essa repetição for a nível dos pensamentos. Mas isso verdadeiramente não produz nenhum efeito, porque o que está em exercício para as formações sintomáticas, quando elas se modelam segundo atos obsessivos, e notem que na neurose obsessiva nós temos dois tipos de manifestação sintomática. Nós temos os atos obsessivos, ou atos compulsivos, e as ideias obsessivas. Esses atos compulsivos, como é que Freud explica o surgimento disso? Deve-se considerar o seguinte, que não sei se vocês já se colocaram essa questão, mas por que alguns obsessivos não desenvolvem atos compulsivos e outros sim? Afinal de contas, o título do texto de Freud deixa entrever que haveria uma espécie de continuidade entre ideias obsessivas e atos compulsivos, como atos religiosos. Na verdade, os atos compulsivos para Freud emergem a partir do momento em que a defesa falha e o pensamento que insiste no sentido de levar o sujeito na direção de alguma coisa que ele deseja, mas da qual ele se proíbe de realizar, quando isso começa a falhar, vem então os atos compulsivos, como um reforço da defesa. A defesa falhou. E ele se aproxima da ideia da qual ele queria. Então ele começa a se colocar exigências, ele começa a fazer rituais para garantir que aquilo que ele quer fazer não aconteça. Então é um suplemento do sintoma. Caso contrário, todo neurótico obsessivo deveria desenvolver atos compulsivos, e não necessariamente isso é assim. Mas aqui nós temos uma outra questão bastante difícil, que é o seguinte, que, por sua vez, esse texto de Freud e a obra freudiana e os pós-freudianos deixaram também como herança problemática para nós. Quer que ligue o ar, Cristiane? Quer? Vou botar em 24. Que horas são para eu ver até onde eu vou? Bom, eu disse que nós temos uma herança problemática em relação ao texto freudiano e aos pós-freudianos no que se refere à explicação sobre a neurose obsessiva, que é a seguinte: o conceito de fixação. É um conceito utilizado por Freud, como vocês viram, para explicar o motivo pelo qual
O sujeito não se confronta com a realidade enquanto realidade da castração. Mas a questão para nós se coloca antes ainda. Por que existe fixação? Primeiramente, Freud dá uma resposta. Ele diz, bom, a fixação faz parte desse privilégio que o sujeito outorga algumas satisfações e que ele retém privadamente para ele mesmo, satisfações essas que ele não consente em abrir mão na direção de uma vida onde a diferença sexual esteja em jogo. Muito bem. Mas o que é que nós encontramos como explicação corrente, até mesmo como intervenções bastante repetidas em relação aos obsessivos? Essa insistência para que o sujeito abra mão da fixação. Por exemplo, não fica pensando tanto nisso. Abre mão dessa história. Não vai fazer tal coisa. Para que tanta insistência? Isso é supor que o sujeito pode se beneficiar de uma intervenção para flexibilizar a fixação. E não há flexibilização da fixação que não seja através de um entendimento mais exaustivo para onde essa questão da fixação vai levar em Freud, que por sua vez vai se ligar com o objeto da nossa elaboração, que é a voz. Eu chamei a atenção para o fato de que Freud coloca essa observação em relação ao recalque na neurose obsessiva, que é um recalque com menos êxito. Bom, se o recalque é com menos êxito, isso não tem diferença nenhuma em relação ao recalque de outros tipos clínicos, que afinal de contas é a falta de êxito conclusiva do recalque que permite a formação do sintoma. Mas por que ele se viu exigido a ter que fazer essa observação, a qual ele não explica? Que não fosse porque, quando nós tratávamos aqui no seminário passado do que se encontra em exercício, nessa chamada fase anal, é tanto a excitabilidade de uma zona erógena, excitabilidade de uma zona erógena essa que vem pela demanda do outro, implicando o sujeito num certo funcionamento coordenado dos seus esfíncteres, num determinado tipo de lugar conferido pela civilização como típico dos hábitos higiênicos a serem conquistados, ou seja, é uma fase decisiva, é uma fase que, inclusive, separa de maneira notável a higiene do homem da higiene animal, porque os animais podem defecar em qualquer lugar, enquanto que a fase anal, ela permite que o sujeito dê esse passo além pelo significante, por essa dialética da demanda, mas ela não é somente a demarcação de uma zona erógena que vem pela demanda do outro. Como eu disse, ela é também a introdução de um significante que define o ser do sujeito. Porque nesse momento da fase anal, o significante que eu chamei de eletivo é merda, que são os objetos que são produzidos. Então, demarca uma zona e recorta um objeto. Bem, mas isso é promovido em função da excitabilidade que esse significante promove. E esse significante, quando aplicado a um sujeito, ele vai fazer com que o sujeito se signifique diante do outro como? Como aquele que sabe fazer o cocô na hora certa e no lugar certo. Ou seja, o sujeito é reduzido à merda. Porque ele interessa enquanto ele controla os esfíncteres e evacua no lugar indicado.
Só que esse significante, foi a minha insistência no seminário passado, esse significante não somente ele é eletivo para essa fase em função dessas consequências, mas também porque se são as fezes que são os objetos que estão sendo privilegiados pelo outro, esse objeto que cai é exatamente o objeto ao qual o sujeito irá se identificar. Porque essa é a economia do desejo. Se o outro quer merda, eu me transformo em merda. Ou vocês acham que as criancinhas têm um determinado momento que elas fazem questão de pegar merda na mão, de passar merda na parede? Mas muitas delas fazem. Vocês acham que elas fazem isso por quê? Ficam falando nisso. Porque é o que a mamãe quer merda. Então toma merda, passa nas paredes. Na hora que a mamãe está começando a comer no restaurante, aí aquele cheirinho na mesa. São momentos típicos. Mas além do recorde, da excitabilidade dessa zona erógena, do objeto que cai, ao qual o sujeito se identifica, nós temos um outro ponto que é decisivo, que se é uma demanda do outro implicando o sujeito de uma forma imperativa, porque ninguém vai perguntar para a criança, você quer fazer cocô e quer fazer no vaso? Não é assim que se passa por essa fase? Essa fase, ela vem pelo imperativo da demanda do outro. Esse imperativo é voz. É a voz do outro que comanda, sob a forma de imperativo, a passagem do sujeito pela fase anal. Então, nesse sentido, o sujeito que vem marcado por uma dominância da fase anal, ele não vem marcado, como eu afirmei aqui, por uma excitabilidade do ânus que, nas suas deformações mais elevadas, seriam explicados como causa da homossexualidade. Não. Esse sujeito que vem marcado por uma retenção, por um privilégio na fase anal, ele vem marcado por ser esse sujeito que se coloca diante do outro como sendo o servo dos seus desígnios. O escravo dos seus imperativos. Tanto quanto esse sujeito se encontra alienado nessa fase, ele está ao mesmo tempo suscetível às vozes de comando, porque nós temos a manifestação sensível do sujeito obsessivo às condições de comando. Não por acaso, Freud vai aproximar a neurose obsessiva da religião, mas também do exército. Ou seja, nessa condição em que os sujeitos estão implicados em serem comandados por uma hierarquia. E nós poderíamos avançar hoje, antes de concluir o seminário, que dessa vez não vai ser daqui a 15, mas sim daqui a uma semana. Nós poderíamos ainda dizer que não somente essas duas experiências, né, mas muito mais ainda de que o sujeito obsessivo, se ele é suscetível a ser comandado por esse imperativo que vem do outro, que o transforma em merda, tanto quanto ele se desvencilha da sua condição de sujeito,
Então, não há muita dúvida em afirmar que o sujeito obsessivo é o sujeito por excelência da ideologia. Porque é o sujeito que vai seguir rigorosamente, vai orientar a sua vida, vai transformar a ideologia nisso que Freud chamou de uma filosofia de vida. E ele vai batalhar, ele vai ser o revolucionário, ele vai atazanar a vida dos outros com os princípios que ele tem para mudar a sociedade. Penso que não seja muito difícil de vocês recolherem isso que eu estou falando no conjunto da experiência de cada um de vocês. Mas vamos lá em relação ao que ficou como dúvida quanto ao que foi exposto e perguntas que queiram fazer. Tá dando para acompanhar o que foi falado? Tá? Então pergunta, Lívia, se você acompanhou tão bem. Acompanhou tão bem que não tem nem pergunta, né? Diga. Como é que fica? Por favor, quando forem fazer pergunta, sempre façam no microfone. Tá bom. Como é que fica o conceito freudiano de regressão? Quando você estabelece a frustração, a inibição e a fixação. Eu não entrei estrategicamente hoje nesse conceito, porque ele está diretamente relacionado ao conceito de fixação na obra do Freud. Mas eu não entrei nesse conceito hoje porque eu quero retomá-lo a partir dos desenvolvimentos que o Lacan realizou sobre ele, quando eu vier retomar esses 3 pontos do texto Tipo de Desencadeamento de Neurose. Mas apenas uma primeira explicitação em relação à sua pergunta é o seguinte: Lacan fala algo de muito curioso em relação ao conceito de regressão. Ele diz: se entende equivocadamente que o conceito de regressão, que se o sujeito está regredido, significa que ele vai ficar numa posição fetal. Então, se ele está regredido a uma determinada fase, então ele vai apresentar manifestações que são típicas dessa fase. Por exemplo, se ele tem um sintoma de alcoolismo, então se ele utiliza muito a boca para beber muito álcool e se sentir empanturrado, feliz e dormir, ele seria o protótipo do bebê. Inteiramente equivocado. Inteiramente equivocado por quê? Porque a regressão implica uma dialética do desejo, e essa dialética do desejo significa um determinado tipo de posição do sujeito diante do outro, e não necessariamente objetos que circulam nessa fase. Muito mais emblemático do que como típico da fase oral. Não é o sujeito que fica bebendo o tempo todo, todas. Não, mas é o sujeito, o que tem compulsão à pescaria. Me desculpem se algum dos maridos ou companheiros de vocês tiverem esse hábito. Por quê? Porque bota a vara aí, ó. Deixa o peixe vir. Eu não vou fazer nada. Bota o leitinho aqui na minha boca, como bota o peixe lá. Eu não faço nada, só preciso ficar aqui roncando e tomando cerveja. E a mulher praguejando em casa. Mas o conceito de regressão, ele é muito emblemático também. Eu penso que o Lacan foi o único a tomar essa direção. Que ele procurou mostrar pelo conceito de regressão foi que
o modo mesmo de funcionamento da significação é regressivo. Então, mais do que transformar a regressão numa condição patológica, é o modelo da significação que é regressivo, é a pré-culpa, né? Se o modelo da significação é regressivo, isso significa que nós devemos considerar o exercício da regressão na prática analítica através do retorno de alguns significantes que nunca haviam comparecido antes no discurso do sujeito, mas haverão de retornar em função dele estar sendo mobilizado em relação a uma posição da qual ele não se separou de uma forma de gozo. Então, por exemplo, o sujeito está tratando, no momento da análise dele, de um novo enlace amoroso que tem tudo para fazer com que ele avance numa direção matrimonial. Nesse momento, meio que por acaso, ele encontra uma paixão da adolescência na rua. E essa paixão da adolescência passa a mobilizar, então, todo o investimento libidinal dele, seja se lembrando, seja fantasiando em relação a se poderá encontrá-lo ou não, falo de casos clínicos concretos, né? Seja tentando encontrar o telefone dela, para depois, então, de ter dado uma grande volta e encontrar, ido para a cama e pensando já começando a dar um chega para lá na noiva, ele nota que aquilo não tem a ver absolutamente mais com nada. Mas que para ele era fundamental ir nessa direção, por quê? Porque ele precisava, não é se desvencilhar dessa mulher, mas ele precisava se desvencilhar de um tipo de satisfação com a mulher, onde ele precisaria comparecer na cena como sendo o herói. Em que ele vai buscar o telefone, em que ele vai armar alguma situação para encontrar com ela, para estar no momento de saída da faculdade. É um herói. Tem que driblar um monte de compromissos. Então, o que no fundo estava em jogo não tinha absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer, o que estava em jogo era um determinado tipo de idealização de si mesmo, em que essa mulher era uma mera coadjuvante. Mas ela o implicava nessa posição. Por quê? Porque os contornos, vamos dizer assim, libidinais da época foram marcados por esse tipo de desenvoltura. Nessa época tiveram uma paixão extraordinária, ele fez tudo por ela, né? Moveu o mundo. Então, o que comparece aí como regressão? Comparece como regressão é primeiramente um significante que vem através do nome próprio dela. Mas o que vai verdadeiramente se afirmar como regressivo é um modelo de identificação da qual ele ainda não tinha se desvencilhado. Modelo de identificação esse que falava exatamente de uma posição dele admirada excessivamente pela mãe, a ponto de que ela começa a ver com os bons olhos que ele está se desinteressando da noiva. Tudo bem, Grace? E eu queria saber como é que a gente faz essa ligação, a questão do trauma com a questão da fantasia no que diz respeito nas crianças, na clínica com crianças. É exatamente essa questão que eu convidei você para responder no ciclo Trauma e Política. Eu também estou querendo essa resposta.
Eu também vou estar aqui durante as 6 exposições para encontrar você e suas amigas que você ficou de trazer. Eu também. Tá gravado, eu vou repetir ela direitinho para você.